Alguma vez você já se pegou pensando: por que será que certas pessoas simplesmente não vão com a minha cara do nada? Ou quem sabe, você mesmo já sentiu aquele arrepio estranho quando alguém, sem motivo aparente, parece se incomodar com a sua mera presença. Se isso já aconteceu, fique sabendo que você não está só nessa. Hoje vamos mergulhar num fenômeno que o brilhante Carl Jung desvendou. Ele percebeu que existe uma frequência invisível, uma espécie de vibração que, de vez em quando, mexe com quem não está preparado para encará-la de frente. E olha, essa história toda pode estar rolando na sua vida sem que você nem se dê conta. Bora desvendar esse mistério. Pense bem. Você finalmente decide seguir a própria batuta, escolhe a si mesmo e não a plateia. Dá um basta naquela história de agradar todo mundo, custe o que custar para seu bem-estar. E de repente, sente que o chão treme um pouco. Algumas pessoas parece que com um passe de mágica começam a se afastar. Outras, nossa, ficam irritadas com você sem pé nem cabeça. E tem até quem se meta a sabotar seus novos passos ou escolhas. Te soa familiar? Fica tranquilo. Você não está imaginando coisas. Segundo Jung, essa sensação estranha, essa espécie de grito que o mundo dá quando você muda, é a resistência que aparece quando a gente começa a vibrar na frequência da autenticidade. Jung passou a vida inteira debruçado sobre o inconsciente humano, aquele território imenso que guia nossos passos sem que a gente nem saiba. Ele descobriu que quando alguém começa a trilhar o caminho da individuação, esse processo de se tornar quem a gente realmente é, sem máscaras, acaba, sem querer, dando um chacoalhão no campo de energia de quem continua preso em velhos padrões. É como se sua nova vibração soltasse um sinal. Ei, dá para viver de outro jeito. E meu amigo, isso é um baita susto para quem construiu a vida em cima de conformismo e auto-engano. Pense comigo. O que acontece quando você joga fora aquela máscara social que Jung chamava de persona, aquela roupagem que a gente veste para ser aceito, para caber nas caixinhas da família, da sociedade, da cultura? Por anos a fio, talvez décadas, você encenou um papel. O filho perfeitinho, a esposa abnegada, o funcionário incansável, o amigo que topa tudo, sempre deixando suas próprias necessidades de lado. E todo mundo, claro, se acostumou com essa versão sua. Aprenderam a se relacionar com sua máscara, não com seu verdadeiro eu. E qual é o bafafá quando você finalmente solta um sonoro "chega"? Quando começa a pôr uns limites saudáveis, aprende a dizer não sem se afogar em culpa. E se dá a liberdade de ir atrás dos seus próprios sonhos, em vez de correr atrás das expectativas alheias. É como se você apertasse um alarme sísmico no sistema de quem está por perto. Os inconscientes deles reconhecem em você algo que eles mesmos anseiam, mas que, ó céus, não têm coragem de ir buscar. A liberdade interior. Jung, o danado, percebeu que esse fenômeno tem raízes profundas naquilo que ele chamava de sombra. A sombra, ela guarda todas as partes de nós que a gente esconde, nega ou reprime, por achar que não são aceitáveis. Quando você começa a acolher sua sombra, a reconhecer e abraçar todas as suas facetas, inclusive aquelas que a sociedade torce, o nariz, está fazendo um trabalho que, convenhamos, muitos não estão a fim de encarar. E a coisa fica ainda mais interessante. Quando eles veem você nesse processo de se integrar, as sombras deles, que estão lá quietinhas, se agitam. É como se sua luz acendesse os quartos escuros da alma alheia, aqueles que eles trancaram a 7 chaves. De repente, eles veem em você um reflexo de si mesmos, aspectos que se recusam a reconhecer. Vem sua coragem, e isso os lembra do próprio medo. Vem sua autenticidade, e isso os lembra das máscaras que eles usam. Vem sua liberdade, e isso os lembra das correntes invisíveis que os prendem. É exatamente essa dança que gera a rejeição, que a princípio parece não ter explicação. Sabe o que é? As pessoas não rejeitam quem você é de verdade. Elas rejeitam o que sua existência autêntica as obriga a ver em si mesmas. Já se perguntou por que algumas amizades simplesmente evaporam quando você começa a mudar? Jung explicaria que essas relações eram como um contrato invisível.
Eu te aceito enquanto você for quem eu preciso que seja. Não é um contrato maldoso, não, é apenas humano. A gente busca estabilidade e mudanças, principalmente em pessoas importantes, nos causam uma baita ansiedade. É bem mais fácil tentar fazer o outro voltar ao que era do que se adaptar à sua nova versão, não é mesmo? E é aí que entra um conceito junguiano de tirar o chapéu: a projeção. Quando alguém fica desconfortável com seu novo jeito de ser, é comum que jogue em você qualidades que justifiquem esse mal-estar. De repente, você é acusado de ser egoísta por cuidar de si, de ser arrogante por confiar no seu taco, de ser irresponsável por perseguir sonhos que parecem loucura. Essas projeções, meu amigo, não têm nada a ver com você. Elas são um espelho dos medos e inseguranças de quem as joga. Deixa eu te contar um segredo que Jung descobriu e que pode virar sua cabeça de ponta cabeça. Quando alguém tem uma reação emocional desproporcional em relação a você, principalmente se for negativa, pode apostar que está ligada a algo que está lá no inconsciente dessa pessoa. Jung chamava isso de complexo, um emaranhado de pensamentos, sentimentos e lembranças carregados de emoção que se formaram em torno de um tema específico. Imagine que você largou um trabalho que te fazia infeliz para ir atrás da sua paixão. Um amigo, em vez de te aplaudir, reage com crítica e até raiva. Segundo Jung, é bem possível que você tenha ativado um complexo nessa pessoa, algo relacionado à própria insatisfação dela com o trabalho e à falta de coragem para mudar. A reação dela não é sobre sua decisão, é sobre o que sua decisão desperta no interior dela. Mas calma lá, nem tudo é sombra nesse processo. Jung também notou que quem vibra nessa frequência de autenticidade, inevitavelmente, atrai outras pessoas que estão na mesma sintonia. É o que ele chamava de sincronicidade. Aqueles encontros que parecem pura coincidência, mas que chegam na hora certíssima, com um significado profundo. Conforme você se torna mais autêntico, começa a atrair relações que não são baseadas na necessidade ou na dependência, mas no crescimento mútuo e na aceitação de verdade. Pense um pouco. Quando foi a última vez que você se sentiu totalmente livre para ser quem é, sem medo de ser julgado ou rejeitado? Se deu um branco, relaxa, você não está sozinho nessa. Jung acreditava que a maioria de nós vive numa espécie de ilusão da individualidade, achando que somos únicos quando, na real, estamos seguindo padrões coletivos inconscientes, algo que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é como um oceano gigante de experiências humanas que a gente compartilha, desde os nossos bisavós mais antigos. Ele carrega os arquétipos, padrões universais que nos influenciam, sem que a gente nem perceba. Quando você se individualiza de verdade, está fazendo algo revolucionário. Está emergindo conscientemente desse oceano coletivo para se tornar um ser genuinamente individual. E é aqui que essa frequência vibratória que incomoda os outros fica mais forte. Você está rompendo não só com seus próprios padrões, que te limitam, mas também com padrões coletivos que vêm de gerações e gerações. Está dizendo um sonoro não à herança de conformidade, complacência e autonegação que talvez tenha marcado sua própria família. E isso, meu amigo, é um ato de poder que abala os alicerces não só da sua realidade, mas também da realidade de quem está por perto. Jung escreveu muito sobre o processo de individuação, esse caminho que nos leva a ser um indivíduo psicologicamente completo e olha, ele avisava, não é fácil nem confortável. Exige encarar nossas sombras, acolher as partes que a gente rejeitou e muitas vezes peitar as expectativas da família e da sociedade. Mas para ele, era o único caminho para uma vida que vale a pena. Quando você entra nessa jornada, vai notar mudanças sutis mais profundas. Talvez seus sonhos fiquem mais vívidos ou você comece a experimentar coincidências cheias de significado. Quem sabe algumas pessoas simplesmente sumam da sua vida, enquanto outras, incrivelmente afins, apareçam. É possível que situações que antes você tolerava, de repente, se tornem insuportáveis, ou que surjam novos interesses e paixões que você nem imaginava ter.
Tudo isso são sinais de que sua psique está se reorganizando, se alinhando com sua verdadeira natureza. E enquanto isso acontece, você inevitavelmente vai balançar o campo energético de quem está ao seu redor. Alguns vão se sentir atraídos por sua nova vibração, como mariposas em direção à luz. Outros, esses vão se sentir ameaçados, como se sua simples existência fosse um ataque às escolhas de vida deles. Essa dinâmica é mais velha que a invenção da roda. Jung a via em mitos e lendas de todas as culturas, onde o herói que ousa ser diferente é primeiro rejeitado pela sua comunidade, antes de encontrar seu verdadeiro lugar no mundo. Mas aqui vem uma revelação crucial que Jung nos deixou. Essa rejeição, esse mal-estar que você gera nos outros, não é um sinal de que você está pisando na bola. Muito pelo contrário. É uma confirmação de que você está no rumo certo. É a resistência natural que surge quando uma verdade viva, que pulsa, desafia um sistema construído sobre meias-verdades e auto-engano. Pense em todas as figuras históricas que viraram o mundo de cabeça para baixo. De Sócrates a Gandhi, de Marie Curie a Martin Luther King Jr. Todos eles geraram resistência, desconforto e até hostilidade em seu tempo. Não porque fossem pessoas ruins, mas porque a verdade deles desafiava o status quo. Eles estavam vibrando numa frequência que a maioria não podia tolerar, porque aceitar significaria questionar todo o sistema de crenças deles. E você, na sua própria vida, pode estar vivendo algo parecido, em uma escala mais íntima. Talvez você tenha começado a impor limites saudáveis com familiares que sempre esperaram sua disponibilidade incondicional. Ou, quem sabe, parou de participar de conversas tóxicas com amigos que se alimentam de drama e negatividade. Pode ser que você tenha decidido ir atrás de uma paixão que todo mundo ao seu redor considera uma maluquice. Cada uma dessas decisões autênticas solta uma vibração que perturba o campo de quem ainda não está pronto para essa frequência. Jung nos ensinou que esse processo não é sobre julgar quem reage mal à sua autenticidade. Eles não estão agindo por maldade, mas pelo seu próprio nível de consciência. Estão respondendo do único jeito que sabem, baseados em seus próprios medos e cicatrizes. Entender isso pode trazer uma compaixão profunda, até mesmo para quem parece te rejeitar. Mas essa compaixão, óbvio, não significa que você deva apagar seu brilho para que os outros se sintam confortáveis. Jung era taxativo. Sacrificar sua individualidade para se encaixar socialmente é uma traição à sua própria alma. E o preço dessa traição é alto. Depressão, ansiedade, vícios, relacionamentos que não fazem sentido e aquela sensação teimosa de que há algo fundamentalmente errado na sua vida, mesmo que por fora pareça tudo em ordem. Então, como a gente lida com essa situação? Como seguir em frente no caminho da autenticidade quando parece que o mundo todo conspira para te puxar de volta à sua antiga versão? Jung daria alguns conselhos práticos que, até hoje, são surpreendentemente atuais. Reconheça que o desconforto que você gera nos outros não é problema seu. Você não controla como os outros respondem à sua verdade. A única coisa que você pode, e deve, controlar é seu compromisso com ela. Como Jung dizia, a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e o ápice de uma filosofia de vida completa. Entenda que as pessoas que realmente merecem estar na sua vida são aquelas que celebram sua autenticidade, não as que tentam te podar. Jung acreditava firmemente que nossos relacionamentos mais importantes são espelhos do nosso desenvolvimento interno. À medida que você cresce, alguns relacionamentos naturalmente vão ficar para trás, enquanto outros, mais alinhados com seu verdadeiro eu, vão surgir. Não subestime a força dos seus sonhos e da sua intuição durante essa jornada. Jung via os sonhos como mensagens diretas do nosso inconsciente, um verdadeiro mapa para o caminho da individuação. Prestar atenção a esses recados pode te dar uma bússola interna quando o mundo exterior parece um emaranhado de confusão ou hostilidade. Busque sua turma, mesmo que seja pequena. Jung fazia parte de grupos de pessoas que compartilhavam sua
paixão pela exploração psicológica e espiritual. Encontrar sua tribo pode te dar o apoio necessário para manter sua frequência vibratória, mesmo quando outros tentam te diminuir. Reconheça que este é um processo que vai e volta, não uma linha reta. Haverá momentos em que você se sentirá forte em sua autenticidade e outros em que a tentação de voltar aos velhos padrões será fortíssima. Jung chamava esses momentos de regressões e os via como chances de integrar aspectos que antes estavam escondidos em nós mesmos. Agora, me permita falar direto sobre algo que talvez você já tenha sentido, mas que não conseguiu dar nome. A inveja inconsciente que, às vezes, você gera nos outros quando começa a viver de forma autêntica. Jung observou que, quando alguém está fazendo o trabalho interno necessário para se libertar de padrões limitantes, acaba, inevitavelmente, despertando nos outros a dolorosa consciência da própria falta de liberdade. Imagine que, por anos, você fez parte de um grupo de amigos onde todo mundo reclamava do trabalho, mas ninguém mexia uma palha. É uma espécie de pacto não escrito. Vamos reclamar juntos, mas ninguém vai fazer nada, ok? E então você decide quebrar esse pacto. Pede as contas do trabalho insatisfatório e começa a construir algo que realmente te acende. De repente, esses amigos não parecem mais gostar tanto da sua companhia. Podem criticar sua decisão, prever seu fracasso ou até mesmo se afastar, de mansinho. O que está rolando, segundo a teoria junguiana, é que sua ação eliminou o álibi que eles tinham para sua própria inação. Enquanto todo mundo estava na mesma, meio preso, havia um certo conforto. E sua liberdade agora ilumina o cativeiro deles, e isso pode gerar uma inveja inconsciente que se manifesta como crítica ou rejeição. Essa dinâmica aparece em cada cantinho da vida. Quando você começa a cuidar da sua saúde, amigos que mantêm hábitos pouco saudáveis podem tentar sabotar seus esforços. Quando decide largar um relacionamento tóxico, outras pessoas presas em dinâmicas parecidas podem criticar sua escolha. Quando você impõe limites a familiares controladores, outros membros que ainda não encontraram sua voz podem te ver como o problemático. Jung entendia que essas reações dizem mais sobre quem as solta do que sobre você. São manifestações do próprio conflito interno deles, projetado para fora porque é doloroso demais encarar de frente. E aqui está o paradoxo. Embora a rejeição deles pareça querer te afastar, num nível mais profundo, é um grito de ajuda, um pedido inconsciente para que você não os abandone na escuridão deles. Essa compreensão nos leva a uma compaixão ainda mais profunda. Aqueles que mais forte reagem contra o seu crescimento são os que mais desejam, secretamente, experimentar esse mesmo crescimento. A resistência deles é proporcional ao desejo que está ali, sufocado. Como Jung disse, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Mas essa compaixão, claro, não significa que você deva comprometer seu caminho. Pelo contrário, a maior compaixão que você pode oferecer é continuar vibrando nessa frequência de autenticidade, mostrando com seu exemplo que é possível se libertar das correntes autoimpostas. Torne-se um farol para aqueles que, quando estiverem prontos, vão buscar seu próprio caminho para a liberdade. Agora tem algo crucial que Jung nos ensinou e que a gente precisa colocar na balança. O processo de individualização não nos transforma em seres isolados. Na verdade, ele nos permite conectar de forma mais profunda com os outros, mas a partir de um lugar de autenticidade, como ele mesmo expressou. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Quando você está vibrando nessa frequência de autenticidade, naturalmente atrai relacionamentos de maior qualidade. Em vez de conexões baseadas em dependência, complacência ou velhos padrões inconscientes, você começa a criar laços baseados em respeito mútuo, crescimento compartilhado e aceitação genuína. Esses relacionamentos são menos numerosos, é verdade, mas, ó meu caro, infinitamente mais satisfatórios. E tem outra dimensão fascinante desse processo que Jung explorou. À medida que você se torna mais autêntico, sua intuição fica afiada.
Você começa a sentir com mais clareza as danças invisíveis nos seus relacionamentos. Pode sentir quando alguém está sendo verdadeiro e quando está operando com uma máscara. Essa capacidade não é sobrenatural. É simplesmente o resultado de ter se familiarizado com a sua própria verdade, o que te permite reconhecer a verdade, ou a falta dela, nos outros. Essa intuição melhorada vai te servir como uma bússola social, te guiando para pessoas e situações que apoiam seu crescimento e te afastando daquelas que tentam te prender. Jung acreditava que esse guia interno é a voz do que ele chamava de si mesmo, o centro organizador da psique total, que abraça tanto o consciente quanto o inconsciente. Mas, atenção, aqui vai um aviso importante. Esse processo não é para você se sentir superior moralmente. Jung era bem crítico de quem usava o crescimento pessoal para inflar o próprio ego. A verdadeira individualização te leva à humildade, ao reconhecimento de que todos nós estamos em diferentes etapas da mesma jornada humana. Como ele disse, conheço melhor meus demônios e por isso sou capaz de ser mais compassivo com os demônios dos outros. Essa humildade faz parte da frequência vibratória que estamos conversando. Não é uma energia de arrogância ou separação, mas de autenticidade e conexão verdadeira. É uma energia que diz: este sou eu, com todas as minhas luzes e sombras. E você quem é de verdade? Esse convite à autenticidade é o que alguns acham tão ameaçador, porque respondê-lo exige um nível de autoconsciência que pode ser doloroso de construir. Pense nas pessoas que você mais admira, não as famosas ou poderosas, mas aquelas cuja presença te faz sentir visto e valorizado. Aquelas cuja integridade é quase palpável. O mais provável é que essas pessoas tenham feito esse trabalho interno. Elas enfrentaram suas sombras, questionaram, o que sempre deram por certo e escolheram a autenticidade. Mesmo que isso significasse bagunçar um pouco o coreto ao redor, e é exatamente essa qualidade que te atrai para elas. Jung acreditava que cada um de nós tem o potencial de desenvolver essa presença. Não é um dom só para alguns privilegiados, não. É nosso direito de nascença como seres humanos. Mas reivindicar esse direito exige coragem. A coragem de olhar honestamente para dentro de nós mesmos, de questionar o que sempre nos foi imposto, de soltar identidades que já não nos servem e de nos atrevermos a ser genuínos em um mundo que, vira e mexe, premia a conformidade. E aí, meu amigo, reside o verdadeiro segredo dessa frequência vibratória que as pessoas não suportam. Não é algo que você desenvolve, mas algo que você descobre quando tira as camadas de condicionamento, medo e falsas identidades que ofuscaram sua luz natural. Como Jung diria, não se trata de se tornar alguém novo, mas de descobrir quem você sempre foi. Então, se você está sentindo essa resistência ou rejeição enquanto se torna mais autêntico, considere que, talvez, você esteja no caminho certo. Talvez esteja finalmente deixando brilhar essa luz que sempre esteve aí dentro de você, e alguns olhos, acostumados com a escuridão, acham esse brilho meio ofuscante no começo. Mas aqui está a promessa que Jung nos oferece. À medida que você segue nesse caminho, vai encontrar gente cujos olhos estão prontos para sua luz. Pessoas que não só a toleram, mas a celebram e respondem com a própria autenticidade. E juntos, vocês criarão o que ele vislumbrou como a próxima etapa da evolução humana. Comunidades de indivíduos genuínos, conectados não por medo ou necessidade, mas por um reconhecimento mútuo da centelha divina que mora em cada um. Jung também explorou a fundo a conexão entre esse processo de individualização e o que muitas tradições chamam de despertar espiritual. Ele notou que, quando uma pessoa se torna mais autêntica, naturalmente começa a questionar não só sua identidade pessoal, mas também conceitos maiores sobre a realidade, o propósito e o transcendente. Esse questionamento não é só coisa de cabeça. É uma experiência que surge de momentos de clareza, de sincronicidades que te dão um nó na garganta e de uma sensação crescente de conexão com algo maior que si mesmo. Essa dimensão espiritual do processo adiciona outra camada
a frequência vibratória que estamos discutindo. Não é só sua autenticidade, que alguns acham perturbadora, mas também esse brilho do transcendente que começa a ficar visível através de você. Jung registrou como as pessoas nesse processo frequentemente relatam experiências que a psicologia convencional não consegue explicar de primeira. Sonhos que parecem proféticos, conhecimentos que surgem do nada, sensações de estarem sendo guiadas por uma inteligência superior. E é aqui que muitos encontram a maior resistência, tanto por dentro quanto por fora. Por dentro, sua mente racional pode lutar contra essas experiências que desafiam o que você já sabe sobre o mundo. Por fora, você pode topar com ceticismo, risinhos e até preocupação com sua sanidade mental quando divide essas experiências com os outros. Jung, que já tinha mergulhado de cabeça nesses territórios, nos deu um mapa para entender essas experiências não como sinais de que algo está errado, mas como aspectos naturais do desenvolvimento humano completo. Ele acreditava que a psique humana é feita para a integração e a plenitude, e que esse impulso inclui a reconciliação do material com o espiritual, do pessoal com o transpessoal. Esse pedaço do trabalho dele foi uma revolução na época e continua sendo algo radical hoje. Nos convida a pensar que nossa busca por autenticidade não acaba quando a gente descobre nossa individualidade, mas continua em direção a uma compreensão mais profunda da nossa conexão com tudo o que existe. Como ele dizia, o homem moderno não entende o quanto seu racionalismo o colocou à mercê do mundo psíquico. Ele se libertou da superstição, mas no processo perdeu seus valores espirituais até um grau alarmante. Quando você começa a resgatar esses valores espirituais, a se reconectar com dimensões da experiência que nossa cultura materialista renegou ou banalizou, está elevando ainda mais essa frequência vibratória. Está desafiando não só as normas sociais superficiais, mas paradigmas inteiros sobre a natureza da realidade e da consciência humana. E bem aqui, nesse ponto de encontro entre a autenticidade pessoal e a abertura espiritual, é onde Jung colocaria a maior resistência, mas também o maior potencial transformador, porque, segundo ele, o futuro da humanidade depende exatamente de indivíduos que tenham a coragem de fazer essa jornada completa, da sombra pessoal à luz transpessoal, integrando ambos os aspectos numa vida vivida com consciência. Sim, se você se encontra nesse caminho, sentindo tanto a resistência lá fora quanto esses lampejos de algo mais profundo e vasto do que sua identidade do dia a dia, talvez esteja participando de algo muito maior do que imagina. Talvez, como Jung sugeriria, esteja respondendo a um chamado que não importa só para seu bem-estar pessoal, mas para a evolução da consciência humana coletiva. E agora, quero falar diretamente com você, que chegou até aqui comigo nessa jornada. Se algo do que conversamos ressoa com o que você vive, se você se vê nessa briga entre a autenticidade e a aceitação social, se sentiu essa resistência quando começa a brilhar com sua luz verdadeira, quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinho. Ao longo da história da humanidade, sempre existiram pessoas como você, que sentiram esse empurrão interno em direção a uma vida mais autêntica, mais consciente, mais alinhada com sua verdade mais profunda. Jung encontrava essas histórias nos mitos e lendas de todas as culturas. O herói que precisa deixar para trás o mundo que conhece para encontrar seu verdadeiro poder, enfrentando resistência e rejeição antes de voltar, completamente transformado. Isso não é só um padrão cultural, é um mapa arquetípico da psique humana, mostrando o caminho para a nossa totalidade. E embora esse caminho possa parecer solitário às vezes, embora você possa sentir que ninguém entende de verdade o que está passando, há outros como você, pessoas que também estão vibrando nessa frequência de autenticidade, buscando conexões que sejam de verdade, em um mundo cheio de superficialidades. O desafio é a gente se encontrar no meio de tanto barulho e distração da vida moderna. É por isso que espaços como este, onde a gente pode falar abertamente sobre essas verdades que nos tocam a alma, são tão importantes. São pontos de encontro para almas que estão em jornadas parecidas,
chances de a gente se reconhecer e lembrar que não estamos sozinhos nessa. Se essa mensagem tocou algo em você, te convido a passá-la adiante. Compartilhe com outras pessoas que talvez também estejam sentindo essa mesma resistência no caminho para a autenticidade. Porque cada um que se atreve a vibrar nessa frequência, apesar do desconforto que possa causar nos outros, está colaborando para um campo de energia maior, tornando a caminhada um pouco mais leve para todos nós, em direção a uma humanidade mais consciente e autêntica. E lembre-se das palavras de Jung. Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse despertar é o que alguns não conseguem aguentar, mas é também a única esperança para um mundo que tanto precisa de gente desperta, autêntica e completa. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por se atrever a explorar essas verdades comigo. O simples fato de você ter chegado até o final dessa mensagem já indica que você também está nessa jornada de descoberta e autenticidade. E isso, meu amigo, é algo que eu celebro de coração. Se essa mensagem ressoou com você, um pedido. Que tal deixar um like para mostrar que fez sentido? E se quiser continuar desvendando os mistérios da psique humana e o caminho para uma vida com propósito, paixão e autenticidade, considere se inscrever no canal. Cada vez que você escolhe ser autêntico, em vez de buscar aprovação, está dando um presente ao mundo. Não há presente maior que você possa oferecer. A gente se vê no próximo vídeo, onde continuaremos nossa exploração juntos. Até lá, atreva-se a brilhar com sua luz verdadeira, mesmo que alguns achem seu resplendor intenso demais. O mundo precisa mais do que nunca daquilo que só você, em toda a sua autenticidade, pode oferecer.